Boa noite, deusas, tudo bem? Sejam bem-vindas à live 5 dessa série, O Despertar da Mulher Selvagem. E hoje a gente vai para o conto número 2 do livro, né? Mulheres que Correm com os Lobos. Aí a gente vai falar dessa parte da nossa psique que é um predador, que é essa parte que nos leva para esse modo de predador, de quem quer de algo destrutivo. Então fica comigo aí até o final, que hoje a gente vai fazer a parte 1. Então eu vou contar aqui para vocês esse conto, né, com as minhas palavras, e também explorar um pouco algumas questões desse predador da nossa psique. Boa noite, Lia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Boa noite a todas, também quem for assistir a gravação, bem-vinda, gratidão por estarem aqui. E vocês que estão acompanhando essa série de lives, né, vão perceber que todos os contos estão interligados de uma maneira assim a nos levarem para esse caminho de iniciação que a gente chama. E o que é esse caminho de iniciação? Na verdade, que a gente chama, não, mas que a gente está baseada aqui no livro da doutora Clarissa, né, nesse livro do Mulheres que Correm com os Lobos. Então é bem importante para quem está interessada nesses temas, que está acompanhando, também entender que tem essa interconexão entre os contos e que todos eles nos levam para esse caminho de iniciação. Mas o que é uma iniciação? Uma iniciação independe da idade da mulher. Inclusive a doutora Clarissa diz que a gente pode passar por diversas iniciações na nossa vida, mas ele quer dizer esse caminho do amadurecimento. Então se tu se considera hoje num momento da tua vida, nessa jornada de amadurecimento, de encontro com as tuas sombras, porque esse caminho de iniciação, de transformação, ele requer sim uma etapa onde tem esse encontro com as nossas sombras, com as nossas dores, com aquilo que a gente não quer olhar. E aí cada conto, né, que a doutora Clarissa foi escolhendo ao longo desses diversos anos de pesquisa, de estudos dela, de viagens, de contos, né, escutando histórias e contos e mitos, ela reuniu todos esses contos nesse livro aqui para trazer como se fosse um mapa dessa jornada. Até tem também esse livro, né, o livro que muita gente já ouviu falar e conhece, A Jornada do Herói, A Jornada da Heroína, né? A doutora Clarissa, ela é uma psicóloga junguiana, né? Então ela também traz essa questão dos arquétipos do Jung, a questão do feminino e do masculino. Então é bem importante, hoje eu pensei nisso, né, antes de entrar no conto em si, de entender o porquê disso, né? Tá, mas o que esse livro, e tem tantos outros também, o que é um livro, uma leitura de um livro como esse, o que esse monte de conto que as pessoas, né, que hoje tem vários podcasts, várias pessoas que fazem lives, enfim, tá super divulgado, mas o que essas leituras, afinal, desses contos podem me trazer de fato assim um auxílio nessa minha jornada, né? Então foi essa pergunta que eu fiquei pensando hoje, me fazendo hoje. Tá, mas e aí? Como que isso pode ajudar essa mulher nessa jornada? Vai te ajudar exatamente a te trazendo esse mapa da iniciação, que é compreender que ninguém chega num ápice ou encerra um ciclo, fecha um ciclo de iniciação sem passar por determinadas etapas. Então lá no primeiro conto, para quem tá acompanhando aí desde o primeiro conto, quando a gente fala de La Loba, da mulher que coleta os seus ossos, que canta sobre os ossos. Na semana passada a gente falou da Vasalisa, né, que é essa parte nossa da nossa menina lá interior que se conecta com a intuição, e hoje a gente vai falar do predador interno, que é
o Barba Azul. Então todas essas histórias, elas estão conectadas com partes nossas. Então elas falam através de arquétipos, através de símbolos da nossa psique, da nossa mente, da nossa alma, e elas representam coisas que estão dentro da gente. Claro que tem o predador interno, tem o predador externo, né? Tem aquelas pessoas que simbolizam essas situações também pelas quais a gente passa, mas aqui a grande questão desses contos é a gente compreender de que forma que isso se manifesta dentro de mim, de que forma que esse predador se manifesta dentro de mim, em que momentos que eu consigo visualizar ou não esse predador se manifestando em mim. Então, eu vou contar para vocês, eu vou contar com as minhas palavras, né? Eu sempre faço convite aqui a cada encontro, a cada live, né? Para vocês também, se quiserem, se sentirem aí no coração de vocês de lerem, porque assim, a própria doutora Clarissa fala, né? Ela traz algumas interpretações, mas são inúmeras interpretações possíveis. Então, se a gente lesse todo o conto aqui agora e fosse explorando cada partezinha, provavelmente a gente ia achar muitos outros aspectos do que a cada vez que vai se lendo esses contos. Então eu também convido que tu leia, né, se tu te interessar, para que tu também tenha as tuas próprias interpretações sobre o que está escrito aqui. Essa história do Barba Azul, ela é uma versão, né? A Clarice, ela fala: olha, esse conto do Barba Azul, ele é contado de diversas formas, dependendo da cultura, muitas culturas, muitos povos contam de jeitos diferentes, às vezes até com nomes diferentes, mas a que eu mais gosto, a que eu mais me identifiquei, assim, que eu mais identifiquei elementos e que eu escolhi para trazer para esse livro foi essa aqui, desse Barba Azul. Então, para ti que tá aí, que te interessou em saber um pouco mais, tem a ver com a forma como a gente se relaciona. Então, a La Loba, que é o primeiro conto, o capítulo 1, fala da nossa relação com a gente mesma, do quanto a gente, do contato com o nosso fogo, com a nossa chama criativa, com esse arquétipo da La Loba lá que sabe. A Vasalisa, que a gente já viu, fala desse contato com a nossa intuição, né? E agora o Barba Azul, a gente vai poder explorar um pouco de como a gente também faz essa relação com o outro. Então, me acompanha aí, fica até o final, para que a gente possa explorar juntas. Essa é a parte 1, não tem como colocar tudo que ela traz aqui de tarefas e tudo numa live só, a gente vai fazer uma outra live, mas olha só que interessante esse conto, tá? Eu não sei, Lia, eu não sei se tu já leu esse conto, se tu já sabe, coloca aí pra mim no chat se tu já leu o conto do Barba Azul, né? Então, e eu vou começar aqui a contar pra vocês com as minhas palavras. Então, imaginem aí um homem que é muito intrigante, assim, ele é um homem que toda a população ali da volta, né, todas as mulheres acham muito interessante, mas ao mesmo tempo ficam desconfiadas, assim, mas nossa, essa barba azul, né, o que será? E ele é um homem que ele tem muitas posses, ele é um homem rico, ele é um homem muito misterioso também, ó, a Lia ainda não leu. Então, Lia, ó, tô contando aqui com as minhas palavras, tá bem? Já li algumas vezes esse conto, vou te contar com as minhas palavras. Mas também, se tu quiser, né, tu e quem mais assistir aqui a gravação, pessoal que quiser ler, vale muito a pena. Então, vamos lá. Então, esse homem interessante com a sua barba azul, né, um homem rico com muitas posses, e também muito misterioso, e muitas mulheres falavam ali aos arredores, né? Mas o que será que tem essa barba azul? Por que será, né, que ele tem essa barba azul? E ele tava, então, num certo momento, né, quando foi se contar essa história, ele tava cortejando 3 mulheres, né, essas 3 irmãs.
Então, o que ele estava fazendo? Ele convidava, né, essas mulheres para poder usufruir de todas essas coisas boas que ele tinha a oferecer. Então, como ele estava cortejando essas 3 mulheres, ele tinha uma intenção com essas 3 mulheres, ele começou a convidá-las para que elas pudessem usufruir de todas essas coisas boas que ele podia oferecer. Então, ele levava essas irmãs e a mãe delas, os familiares delas também para passear, para fazer piqueniques na floresta, para passear de barco. Ele tinha vários iates. E aí, num determinado momento, as irmãs, principalmente as mais velhas, ficavam falando, mas o que será, né? Ah, ok, ele até é legal, é interessante e tal, mas o que tem essa barba azul? Já a irmã mais nova ficava assim, não, mas o que tem a barba azul, né? Não tem nada demais, a barba azul é só a barba azul, ele é um homem legal, ele é querido, ele faz tantas coisas para agradar, ele tem tanto para oferecer, acho que nem é tão ruim assim. Até que ele pede a irmã mais nova, essa que já vinha ali pensando, né, que ele não era tão ruim assim, que não deveria ter nada de ruim ali, prontamente aceitou o pedido de casamento do Barba Azul. Então os dois casaram, né, e ele levou a irmã mais nova, essa, pra morar com ele nesse castelo, com tudo que ela tinha direito ali, né, com uma enorme mansão e com muitas coisas boas. E aí, num belo dia, o Barba Azul, então, resolveu sair. Ele costumava viajar muito, né? Então, ele chegou numa manhã e disse, ó, esposa, eu vou viajar, vou ficar uns 2, 3 dias fora. Tu pode usufruir do que tu quiser aqui, tu pode aproveitar, né? Aqui estão todas as chaves de todos os cômodos da casa. Imaginam, eram 3 andares cheios de cômodos e tudo, muitas coisas boas para usufruir, fora as coisas que tinham lá fora, barcos, iates, andar a cavalo, floresta, tudo. Ó, tu pode fazer o que tu quiser, inclusive tu pode convidar teus familiares, tuas irmãs para vir aqui te visitar. E aqui estão as chaves de todos os cômodos. Tu pode entrar em todos, pode te divertir. A única lugar que tu não pode entrar é a que abre com essa chavinha aqui, que era a chavinha menorzinha daquele molho de chaves que tinha ali. E a esposa, né, que é a irmã mais nova, muito empolgada, ai, ok, então tá, pode deixar. E aí ele se foi fazer essa tal dessa viagem que ele tinha para fazer, que ele sempre fazia. E a irmã mais nova rapidamente já foi convidar as irmãs mais velhas para aproveitar junto com ela esses dias que o esposo estaria fora, que o Barba Azul estaria fora, para que elas usufruíssem lá o tal da mansão, né? E as irmãs mais velhas vieram rapidamente para aproveitar junto com ela. E só que já tinham rumores ali, né, de que tinham todos esses cômodos, e o que será que esse Barba Azul fazia com tantos cômodos na casa? E as irmãs já vieram também com esse intuito de curiosidade, de saber, tá, agora a gente vai explorar esse lugar, agora a gente vai ver o que tem aí de fato, né? Então, as irmãs mais novas as irmãs mais velhas perguntaram pra ela, e aí, o que a gente vai fazer? O que ele disse, né? E aí ela já falou, olha, ele me disse que a gente pode usufruir de tudo aqui nessa casa, menos do cômodo que abre com essa chavinha pequena aqui. E aí as irmãs mais velhas já se olharam e já disseram, tá, mas por que não dá para entrar nesse cômodo que abre com essa chavinha? E qual cômodo será que abre com essa chavinha? E aí começaram, né, convenceram ali a irmã mais nova a explorar toda essa mansão. E aí elas começaram a entrar de quarto em quarto, testando chave a chave, até que elas conseguissem chegar no cômodo, no quarto, que a tal da chavinha proibida, né, fosse descoberta por elas. Por que aquela chavinha não podia ser usada? Por que aquele tal daquele cômodo não poderia ser visto? E aí elas começaram a testar todas as chaves em todas as portas, né? E aí foram horas ali, imagina 3 andares para elas testarem. Até que lá no último cômodo, lá no porão, bem embaixo,
elas viram, né, elas chegaram, já estavam cansadas, e elas chegaram e viram assim, tá, agora só falta esse quartinho aqui desse porão. Será que é aqui que abre com essa chavinha? E de fato, elas foram pro porão, né, e usaram a chavinha que não podia, que ele disse que não podia ser usada. E aí abriram a porta e tava uma escuridão total dentro daquele quartinho no porão. Daí uma delas pediu para pegar uma vela. Aí veio uma delas com a vela para iluminar aquele quartinho e tinha uma enorme poça de sangue no chão e muitos ossos e crânios e caveiras ali de provavelmente, né, depois elas se deram conta de outras mulheres, ou seja, das ex-mulheres do Barba Azul, né, que ele tinha já assassinado, enfim, que tinham que estavam ali jogadas naquele porão, e por isso que a chavinha não podia ser usada. E aí o que começou a acontecer? A chavinha que não podia ser usada começou a sangrar, né? Começou a sangrar e ela disse, ele vai descobrir que a gente entrou no quartinho onde não era para entrar. E como que eu vou fazer agora? E ela começou enlouquecidamente a tentar fazer com que a chave parasse de sangrar. Passou nas cinzas, no fogo, até que ela disse assim, nossa, não vai dar tempo, e ele tá chegando e a chave não para de sangrar. Ela tava com um vestido branco também, e aí ela guardou a chave no bolso do vestido, o vestido ficou sujo de sangue também. Ela saiu desesperada lá pra rua pra ver se achava algum jeito de fazer a chave parar de sangrar, e nada. Até que ela disse o seguinte, ela pensou o seguinte, eu vou colocar essa chave dentro do roupeiro e lá ele não vai desconfiar de nada e em algum momento essa chave vai parar de sangrar. Então ela fez isso, guardou a chavinha dentro do roupeiro e lavou o vestido dela branco, que estava cheio de sangue e tal, e ficou esperando, né? E as irmãs foram embora, as irmãs mais velhas foram embora. Na manhã seguinte, o Barba Azul chegou em casa e foi conversar com ela. E aí, esposa, como é que foi esses dias que eu tava fora? Tá tudo bem? Tá, tudo bem, tudo certo. E a tua família veio te visitar? Vieram, minhas irmãs vieram aqui, a gente aproveitou muito. E as chaves que eu te dei? Daí ela rapidamente entregou o molho de chaves para ele, e ele já na hora viu que faltava uma chave naquele molho de chaves, né? Ele disse, tá, mas a chavinha que eu disse que não era pra tu usar, pra tu fazer qualquer coisa com aquela chavinha, não tá aqui. Ah, é que a gente andou a cavalo, a chave deve ter ficado perdida, não sei, não vi a chave. Provavelmente caiu ali no caminho enquanto eu andava a cavalo com as minhas irmãs. E aí, na hora, ele já mudou o semblante dele, já pegando ela pelos cabelos e já disse, tu fez o que não era pra fazer. A única coisa que eu disse que não era pra tu fazer, tu fez, que é usar a chavinha que não podia ser usada. Agora, não tenho o que eu fazer, eu vou precisar te matar. E aí, ela viu, né, o perigo ali, todo o risco que ela estava correndo, e ela disse assim, pelo amor de Deus, me conceda 15 minutos para fazer uma oração. Eu preciso desses últimos 15 minutos para me reconciliar com Deus, por favor, por favor. E ele, apesar de ser o Barba Azul, né, e de estar muito brabo, falou para ela, só 15 minutos. O que ela fez? Ela correu, foi lá pro último andar, e começou a chamar as irmãs. Ei, irmãs, vocês estão vendo os nossos irmãos vindo? Né? E aí as irmãs diziam, não, ainda não. E ela já apavorada, os 15 minutos se passando, né? E ela de novo, irmãs, vocês estão vendo os nossos irmãos, né? Como quem diz, pra ele ver que estavam vindo irmãos, homens, salvá-la, né? E aí até que as irmãs mais velhas enxergam um redemoinho de terra ao longe, que eram os irmãos, né? Uma galera vindo lá, os irmãos dela mais velhos vindo salvá-la. E aí, instantes antes do Barba Azul completar então a tarefa de matá-la, de assassiná-la, os irmãos chegam e acabam com o Barba Azul, né, destroçando ele, deixando ele lá para os abutres, então, e conseguem acabar com esse assassino, com esse predador, né, com esse predador.
com esse predador, ponto. Eu ia dizer com esse predador das mulheres, mas não das mulheres, porque ele pode ser dos homens também. Não é uma questão de gênero, mas é uma questão de um predador da nossa alma e que tá dentro da gente. Então, os irmãos conseguem acabar com o predador. E aí, a gente começa a explorar todas as simbologias que estão por trás dessa história, né? Que ela é muito, muito interessante, porque ela fala, como a doutora Clarissa diz, né? Ela é uma psicóloga junguiana, ela diz assim, ó, de alguma forma, todo ser humano nasce com esse predador em si. E quando a gente fala de arquétipos, quando a gente está falando desse entendimento da vida, a gente fala também do ciclo vida, morte, vida. Então a gente tem dentro de nós aspectos que representam a vida e aspectos que representam a morte. Então esse conto, ele é muito interessante para a gente entender o lado da morte, o lado predador, o lado destruidor, que muitas vezes a gente não se dá conta. Então é por aí que começa, quer dizer, que a gente pode começar a interpretar então essa história. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Deixa eu dar umas boas-vindas aqui, né, pro Pablo, pro Joshua, pra Cris, Jaque, Jéssica, Su, a Sabrina, o Felipe, sejam bem-vindos. Então, eu vi que vocês estavam entrando aí, eu já estava no meio da história e continuei contando. Então, a gente está falando aqui sobre o Barba Azul, que é o conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E a gente está fazendo essa viagem, então, nesse mapa sobre a iniciação da mulher, que é quando a gente começa uma jornada de amadurecimento. É uma mulher que está saindo do seu nível de maturidade X para ir para um próximo nível, para um nível de maior maturidade, né? Então a gente explora aqui nesse livro vários aspectos da nossa psique, da nossa mente, da nossa alma, que fazem com que a gente possa evoluir nessa jornada, que a gente possa sair daquela fase de mulher boazinha demais, de mulher ingênua demais, de mulher salvadora, de mulher que cuida, que dá atenção só pro outro, para uma mulher que consegue se reconectar com a sua força, com o seu poder, com o seu potencial e também se colocar para a vida de uma forma mais madura, né? Sabendo tratar a vida de uma forma mais equilibrada. E o conto que eu acabei de contar do Barba Azul, ele fala sobre esse predador da nossa psique. Então eu quero passar aqui alguns pontos com vocês da história, onde a gente pode começar a aprender. Então, o que é o Barba Azul? O Barba Azul, ele é essa parte da nossa psique que representa um predador natural. Então, o desenvolvimento de uma relação com a natureza selvagem é uma parte essencial da mulher. Para que isso possa se realizar numa mulher, ela precisa penetrar nas trevas, mas ao mesmo tempo não pode cair irreparavelmente numa armadilha, ser capturada ou morta, seja no caminho de ida ou de volta. Ou seja, o Barba Azul representa essa parte da armadilha, representa essa parte do carcereiro, do homem sinistro que habita a psique de todas as mulheres, o predador inato. Então ele é uma força específica e indiscutível que precisa ser contida e mantida na memória. Para conter o predador natural da psique, é necessário que as mulheres permaneçam de posse de todos os seus poderes instintivos. Aqui numa outra parte, ela também diz que o Barba Azul representa um complexo profundamente recluso que fica espreitando as margens da vida de uma mulher, observando à espera de uma oportunidade para atacar. Embora ele possa se apresentar simbolicamente de modo semelhante ou diferente nas psiques masculinas, é um inimigo ancestral e contemporâneo dos dois sexos. Então, aqui eu gostaria que vocês focassem na questão mais de energia, de arquétipo. E ele pode se apresentar tanto na psique da mulher quanto na do homem. Então o homem também pode cair nessas armadilhas, né? Que seja desse predador interno
que acaba sendo projetado também num predador externo. Então, exemplos de quando a gente tá encantada ou cega desse predador, a gente atrai também relacionamentos que são tóxicos, relacionamentos abusivos. A gente não se dá conta às vezes de uma relação com o nosso, seja com o nosso parceiro afetivo, com a nossa parceira, seja com um líder, né, um chefe, uma chefe, seja com um amigo. Então a gente estando afastada dos nossos instintos, a gente costuma projetar essa ingenuidade, e aí a irmã mais nova que representa essa parte ingênua das mulheres, que se coloca então em relacionamentos que são tóxicos, que são abusivos. Quem aí já não passou em algum momento por uma relação tóxica, abusiva? É aquele tipo de relacionamento onde a mulher se desconecta total dos seus instintos, da sua intuição, e ela passa a viver uma vida anulada. E muitas vezes ela tá como se fosse, ó, a Jaque tá dizendo, eu passei. Ela tá como se fosse enfeitiçada pelas coisas que para elas são boas. Aqui na história, no conto do Barba Azul, o que são essas coisas boas? As coisas do ego. Quando a gente tá presa nas coisas do ego, né? Que a gente pensa lá, no caso da irmã mais nova aqui, que representa essa parte ingênua, ela tá presa ao iate, aos cavalos, a mansão enorme de 3 andares, o dinheiro, a Barba Azul, que por mais que seja estranha é algo misterioso. Então ela se contenta com essa parte de fora e nega o que tá dentro dela. Então para ela não importa aquela chavezinha que significa esse lado escuro que tá dizendo do perigo, que tá apontando o perigo. Ela também não consegue dar a voz para as irmãs mais velhas. Lembrem que nessas histórias, nesses contos aqui, todos os personagens somos nós mesmos. Então, a gente é a irmã mais nova quando a gente tá na nossa postura ingênua. A gente é as irmãs mais velhas quando a gente usa a nossa intuição. A gente é a chave, a gente é o sangue, a gente é a porta. Todos os personagens, de alguma forma, representam a nossa psique. Os arquétipos interiores nossos, né? A Jaque tá falando, né? Horrível, nem sabia quem eu era. Então, quando a gente tá nessa postura de mais ingenuidade, de iludida com as coisas do ego, a gente pode sim atrair e se projetar também em relacionamentos tóxicos, que é como a Jaque tá dizendo aqui, a gente se perde da gente mesma, a gente não tá conectada aos nossos instintos. Então, por que esses contos, né, por exemplo, esse livro aqui, que é um dos livros, existem milhares de livros que falam sobre arquétipos, sobre toda essa psique feminina, né, mas por que esse aqui é um livro tão falado? E ele é um livro grande, ele é um livro bem extenso, complexo, né? Daí talvez tu te pergunte aí, mas o que é um livro desse tamanho, com todas essas histórias, como que eu queria uma coisa mais prática. Só que quando a gente fala da jornada da heroína ou do herói, da jornada de amadurecimento da mulher, enfim, aqui eu foco nas mulheres, mas serve para os homens também. A jornada de amadurecimento enquanto ser humano, ela tem fases, né? E aí a gente precisa o quê? Em primeiro lugar, se reconhecer nessas fases. Em que fase que eu tô? Lembrando que não tem idade. Apesar de que aqui ela trata a mulher, a irmã mais nova, como sendo a mais ingênua, mas ela não tá querendo falar de idade. Ela tá falando de que a mulher menos experiente, a mulher que se conecta menos consigo mesma, a mulher que por algum motivo tá iludida com alguma outra coisa, ela não tá conseguindo ver a realidade. Então,
ela até diz que quando esse predador se manifesta dentro da gente, estão retratados o desejo de superioridade e o poder sobre os outros. Então esse predador, o Barba Azul, que também é chamado de o mágico fracassado, ele representa um lado só de morte, né? Que é esse lado que não enxerga o próprio poder. Aí ele precisa projetar esse poder no outro. Então, se eu tiver poder sobre o outro, aí sim eu consigo a minha satisfação, a minha realização. Se formos capazes de entender o Barba Azul como representante interior de todo o mito do proscrito, poderemos também compreender a solidão profunda e inexplicável que às vezes se abate sobre nós. Então, quando a gente está presa a esse predador, seja interno ou seja projetando num relacionamento, a gente está também numa solidão profunda, a gente não está conectado com esse nosso eu mais instintivo, com esse poder interior. E aí, ela diz assim, embora talvez pudéssemos sentir compaixão por ela, nossos primeiros atos devem ser o de reconhecimento de sua existência, o de nos protegermos da sua devastação e, afinal, de privá-la de sua energia assassina. Então, qual é o primeiro passo? É reconhecer esse predador. É reconhecer e se proteger. Então, a mulher ingênua, né, que é a irmã mais nova, então a gente vai começar a explorar alguns símbolos dessa história, desse conto. A irmã mais nova, a menos desenvolvida, cumpre o roteiro tipicamente humano da mulher ingênua. Ela será capturada temporariamente pelo seu próprio inimigo interior. Mesmo assim, no final, escapará mais sábia, mais forte e sabendo reconhecer à primeira vista o astucioso predador da sua própria psique. Então, por exemplo, né, a Jaque deu o exemplo dela aqui de um relacionamento tóxico. Com certeza, se a gente fosse perguntar, eu também já passei por relacionamento assim, então a gente consegue ter o aprendizado quando a gente passa pela situação. Por quê? Porque o aprendizado, a transformação, ele tá dentro da gente. Então, assim, enquanto eu me colocar como vítima, como presa, eu não consigo enxergar a minha autorresponsabilidade sobre aquilo ali que eu tô passando. E até que eu não me dê conta que aquele tipo de relação não me serve, eu não consigo sair desse tipo de situação. Então, só que quando eu conseguir passar por um tipo de situação desses e que eu conseguir superar esses desafios, aí sim vai ter a transformação, que é o que ela diz aqui. Aí a mulher sairá dessa situação mais sábia. Então, em muitas vezes, a gente só consegue ter o aprendizado passando por uma situação que seja difícil. Isso a gente diz que quanto mais a gente amadurece, mais a gente vai compreendendo que a gente pode aprender as coisas pelo amor. Mas até que a gente chegue nesse ponto, às vezes a gente precisa aprender pela dor. O que é aprender pela dor? Aprender pela dor é quando a gente tá vibrando somente no ego, no material. A gente tá desconectada da nossa parte espiritual. E quando a gente fala de amadurecimento, a gente tá falando muito de um nível onde a gente consegue compreender a importância do físico e do material. Do físico e do material, não, desculpa, do espiritual e do material juntos. Quanto mais consciente dessa necessidade de equilíbrio espiritual e material, mais a gente começa a evoluir menos pela dor. Quanto mais a gente tiver presa só no material, que a gente chama só nesses nossos corpos, né? Quando a gente fala lá de todos os corpos que a gente tem, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo búdico e tal, todos os 7 corpos, quanto mais a gente tá nos 3 corpos inferiores, que é essa parte mais egóica, mais materialista, mais a gente tem que aprender pela dor. Quanto mais a gente se conecta com o nosso mundo espiritual, com a nossa intuição, com o nosso eu superior, mais a gente consegue evoluir
pelo amor. Então, essa é uma coisa muito interessante de se perceber no nosso processo de evolução, né? Porque na maioria das vezes a gente vai, tá, mas o que é aprender pela dor? Por que a gente tem que aprender pela dor? É um nome, é um jeito de a gente dizer que tu ainda está muito preso no material. Mas, Cris, eu tô num mundo material, a gente tá num mundo que traz essa questão da matéria, do ego e tudo, sim, mas a gente precisa aprender o caminho do meio, o equilíbrio que a gente tanto fala. Eu sei que, né, fica bastante, tá, mas e na prática? E na prática? A prática é caminhando, é fazendo, é aprendendo, é buscando. Então aqui a gente tá com um material riquíssimo que fala sobre isso. Se eu consigo me visualizar como uma mulher que ainda me coloco como ingênua, como uma presa fácil, se eu ficar numa posição de vítima achando que é porque é o Barba Azul que a culpa é dele, e se eu não pegar essa responsabilidade pra mim de que o Barba Azul tá dentro de mim por algum motivo, né, fazendo uma relação com o conto, eu não vou conseguir sair dessa esfera, que é a esfera vida, morte, vida, né? E eu vou ficar só na esfera morte, porque daí eu tô alimentando só esse lado, só a parte da esfera morte. E aí ela diz aqui ainda o seguinte, tá? A gente ainda tá falando do símbolo mulher ingênua. Por que o Barba Azul pediu em casamento justamente a irmã mais nova? Porque nesse conto aqui ela representa essa face da mulher ingênua como presa. E ela diz, a irmã mais nova representa um potencial criativo dentro da psique. Algum aspecto que está se aproximando de uma vida exuberante e reprodutiva. Ocorre, porém, um desvio quando ela concorda em se tornar presa de um homem perverso em virtude de não estarem intactos seus instintos para perceber e tomar outra decisão. Então não tem problema o nosso lado de potencial criativo, porque como a gente tá falando aqui que a gente é todos esses personagens, então quando o nosso lado irmã mais nova, quando o nosso lado potencial criativo tá desperto, também é bom. É bom ter, né? Eu uso lá os arquétipos da lua também, quando a gente fala da donzela, dessa menina interior, da guerreira. A gente precisa desse lado aceso também pra gente poder ir pra vida, pra gente poder viver a vida. Aqui ela tá dizendo quando esse nosso lado ele se coloca como presa, como uma presa fácil, ou seja, ela não consegue se conectar com os instintos dela e tomar uma decisão de uma forma mais sábia. Né? E aí ela até compara aqui, né, os filhotes de lobo, por exemplo, né, as mulheres precisam de uma iniciação semelhante, que lhes revelem o mundo interior, assim como o exterior não são sempre locais propícios. Então, os lobos, eles são ensinados, né, desde cedo, a entender quando é o momento de atacar, quando é o momento de ficar ali, de só observar, que eles precisam se desprender também daquela dependência que eles têm da mãe. E ela tá dizendo que a mulher, nesse processo de iniciação, ela também precisa passar por isso. Ela não vai deixar de ser o lobo filhote, no caso, mas ela vai estar atenta aos passos que vão levá-la a se transformar numa mulher mais madura, numa mulher mais consciente, né? E aí ela ainda diz, a irmã mais nova na história não é só ingênua quanto aos seus próprios processos mentais e totalmente ignorante quanto ao aspecto assassino da sua própria psique, mas também é capaz de ser seduzida pelos prazeres do ego. E por que não? Que é o que eu estava falando antes, quando a gente está numa vibração muito mais só do ego e da matéria. Muitas mulheres viveram literalmente como Barba Azul. Elas se casam enquanto ainda são ingênuas a respeito de predadores e escolhem um parceiro que é destrutivo para com a sua vida. Elas se sentem determinadas a curar aquele a quem amam. Estão, sob certo aspecto, brincando de casinha, porque poderíamos dizer que elas passaram muito tempo dizendo que a barba dele afinal não é tão azul assim. Então aqui ela traz esse aspecto, trazendo o exemplo de um relacionamento que a gente também falou um pouquinho antes aqui. Essa mulher, ela se casa
ainda nessa postura ingênua, nessa postura de presa, e ela cria uma ilusão de que ela vai salvar essa pessoa. Ah, mas ele tem a barba azul, mas de repente a gente consegue mudar, né? De repente, ao longo do tempo, essa barba não vai ficar tão azul assim. De repente, a gente vai ver que essa barba não prejudica em nada. Então, ela acaba se iludindo e acreditando que tem uma saída. Mesmo que no fundo, ela saiba que não tem uma saída, que aquilo ali é a ida dela para esse porão das mulheres assassinadas, das mulheres que são mortas pelo Barba Azul, né? Então ela não se dá, ela não consegue ainda. A mulher que tá nessa fase, né, antes da iniciação, ela não consegue se dar conta. As irmãs mais velhas, que representam essa intuição, essa voz da sabedoria, falam: tá, mas por quê? Por que que não dá para abrir a porta? Ela nem sequer se questiona. Depois que as irmãs mais velhas convencem ela: vamos abrir a porta, vamos ver o que tem atrás da porta. Mas ela tá numa postura que ela prefere não abrir a porta. Ela prefere não contrariar o marido, o esposo, né? Então, são essas coisas que eu convido vocês a irem fazendo reflexões, talvez de situações que vocês já tenham passado, ou de situações que estejam vivendo, ou que tem uma outra mulher que vocês conhecem que esteja vivendo e que esteja nessa fase, independente da idade. E lembrando que, como sempre a doutora Clarissa fala, a gente passa por diversas iniciações ao longo da nossa vida. A nossa evolução, ela é em espiral. A gente está sempre em evolução, sempre em amadurecimento. Ah, não, mas agora, né? Vamos pegar o meu exemplo. Ah, agora eu vou fazer 40 anos, trabalho com terapia pro feminino, agora deu, eu já tô curada, já tô 100% livre de qualquer iniciação. Não. Provavelmente agora eu vou encontrar um próximo nível e um próximo nível e assim por diante. Então a gente tem que estar atenta, porque não quer dizer que eu aprendi algo lá atrás sobre essa ingenuidade, que daqui a pouco eu não vou atrair uma outra situação em que eu me coloque como uma mulher ingênua. Só que qual é a diferença da mulher que está desperta, né? O nome dessa série de lives é O Despertar da Mulher Selvagem, esse arquétipo que nos ensina sobre uma mulher mais madura, conectada com seus instintos. A mulher que está desperta, ela vai se observar, ela vai se dar conta que algo tá errado. E aí, é claro, ela pode sim passar por situações desafiadoras, ela pode se colocar numa fria, sim, mas o tempo de ela se perceber nessa situação e de ela se tirar dessa situação começa a ficar cada vez mais rápido. Então, por isso que é importante. E conforme a gente vai evoluindo e amadurecendo, a gente também poder passar isso para as outras mulheres, né? As mulheres que vão amadurecendo também poderem ensinar para as que vêm, para daqui a pouco para suas filhas, para as mulheres mais novas que têm contato, enfim. Isso acaba sendo um compartilhar desse amadurecimento, né? E aí, depois que ela explora essa parte da mulher ingênua como presa, ela passa a falar sobre um outro símbolo muito importante desse conto, que é a chave, né? A chave do conhecimento, a importância de farejar. E aí ela faz um link aqui com a porta também, né? A porta... A imagem da porta já indicava que alguma coisa de valor espiritual jazia ali dentro, ou que ali dentro havia algo que devia ser mantido preso. A porta no conto é descrita como uma barreira psíquica. Então, quando a gente fala ali de todas as portas que elas tiveram que abrir, né? Aqui estava representando as nossas barreiras. E no caso da irmã mais nova, que estava mais presa nessa postura de ingenuidade, ela tá dizendo o seguinte: a mulher mais nova, a mulher mais ingênua, ela não quer abrir a porta. Por quê? Porque a porta, que nesse caso significa barreira. E se eu não souber lidar com o que tá atrás da porta? E se eu ver que realmente esse Barba Azul é um assassino? Aí tudo aquilo que eu criei, né, que é um homem interessante, um homem que rico, né, que tem vários iates, que me proporciona uma vida muito maravilhosa.
E se isso for por água abaixo? E se eu descobrir que não é tudo isso, né? Então ela usa essa barreira psíquica. E aí encontra-se no símbolo da chave. A chave aqui é usada como conhecimento. O que representa a chave? A chave são as perguntas. Então, para a gente amadurecer, para a gente mudar o nosso nível, a gente precisa começar a fazer perguntas. Eu gosto muito desse aspecto que a doutora Clarissa traz, das perguntas. Então, no momento que as irmãs mais velhas duvidam da chave e dizem assim, tá, mas por que elas começam a se fazer perguntas? Coisa que a irmã mais nova, que representa a ingenuidade aqui, não quer fazer. Então ela não quer fazer essas perguntas, né? E ela diz o seguinte: fazer a pergunta certa é o ponto central da transformação. Nos contos de fadas da psicanálise e na individuação, a pergunta correta provoca a germinação da consciência. Então, quando a gente começa a se fazer perguntas, isso é um indício do nosso grau de maturidade, que a gente está amadurecendo, a gente está se abrindo para a consciência. A pergunta bem formulada emana uma curiosidade essencial a respeito do que está por trás. Então, as perguntas são as chaves que fazem com que as portas secretas da psique se escancarem. Então, ela está trazendo aqui, eu sei que dá medo saber o que está por trás, né? E se tudo aquilo acabar, que nem eu falei agora há pouco? Mas a pergunta também é um sinal de maturidade, é um sinal de evolução, é um sinal de consciência. E aí ela diz o seguinte: onde você acha que fica essa porta? O que poderia estar atrás dela? Né? Então, se tu tá num relacionamento, né, que tu desconfia de algo, mas tem medo de encarar a verdade que tu vai descobrir. Só que quando tu te faz a primeira pergunta, já é um sinal de que a tua mulher, essa mulher intuitiva, instintiva, já tá batendo na tua porta, né? Já tem algo acontecendo. E aí não tem como voltar. É só daqui pra frente. Quando tu começa a dar os primeiros passos nessa iniciação, tu não consegue voltar atrás. É impossível voltar atrás. Então, ao primeiro momento que tu fizer a primeira pergunta, mas o que será que tem por trás dessa porta? Né? E aí eu até agora lembro de próprios exemplos meus, né? Tá, mas por que será que tá falando isso? Por que isso não bate com isso? Né? Por que eu sinto essa dúvida dentro de mim? Né? Porque às vezes a gente ainda se taxa como culpada, como louca, né? A nossa intuição nos faz sentir loucas, né? Na cultura que a gente está inserido. E aí não, é só a nossa voz da intuição nos avisando sobre algo que pode estar trancado a 7 chaves e que a gente tem medo de descobrir. Então, o que está por trás do visível? O que faz com que aquela sombra cresça na parede? A natureza jovem e ingênua começa a compreender que se existe algo de secreto, se existe algo de sombrio, se existe algo de proibido, é preciso que seja examinado. E aí é um dos primeiros passos, um dos primeiros sinais de que a gente está acordando desse sono da ingenuidade, né? Mas aí é só um primeiro passo, né? Para muitas acontece, os passos depois são mais de uma forma mais rápida, para outras não, nem tanto, né? Se a gente for pegar então relacionamentos mais abusivos, situações mais pesadas, né? Às vezes a gente vê até pessoas julgando, né? Ah, mas por que não sai desse relacionamento? Por que fica ainda? Porque esse é um processo interior e diz respeito somente à pessoa. Somente ela vai saber o tempo dela de lidar com essas questões. Somente no tempo dela ela vai compreender em que fase disso tudo que ela se encontra. Agora, se ela começou a se questionar, já tem um grande passo. Porque aí ela tá acordando desse sono da ingenuidade, ela tá começando o seu processo de despertar, que é isso que eu quero trazer aqui, né? É a segunda vez que eu tô trazendo essa rodada de lives sobre esse livro, né?
E como eu sempre digo pra vocês, cada vez que eu leio, que eu releio um conto, eu sempre tenho um insight diferente. Aqui eu proponho o Mulheres que Correm com os Lobos, mas enfim, tem diversas outras formas, diversos outros livros também que são tão bons quantos, né? Mas por que trazer esse despertar da mulher selvagem? Lá na primeira live dessa série eu falei assim, ó, às vezes a gente tem medo até de entrar em contato com o nome selvagem, porque transmite uma coisa de horroroso, do mal, de descontrolado. A gente tem medo de encontrar com a nossa face mais poderosa. Por quê? Porque a gente é cheio de crença limitante em função da nossa cultura, em função da forma que a gente foi criada, em função do nosso contexto. Então a gente se limita, a gente se anula muito. E quando a gente começa a escutar coisas que vão contra essa limitação, a gente sente medo, a gente não sabe como lidar. E aí o que esse conto aqui, né, que a escritora tá trazendo é isso. Existem passos para essa iniciação. Tu pode estar hoje, sei lá, com 30, com 40, com 50 e te sentir nesse mundo da ingenuidade. Mas não importa o porquê até aqui. Importa essa chama de querer dar um passo a mais. De querer viver também uma vida de uma mulher desperta, de uma mulher que experimenta a sua maturidade, o seu poder. Eu sou um exemplo clássico aqui. Há um tempo atrás, eu não falaria isso. Eu sou uma mulher poderosa. Eu tinha até medo de falar isso, porque eu não conseguia me sentir capaz de bancar, né? Mas a gente pode ser capaz, sim. A gente é capaz. Só que às vezes a gente não sabe, a gente tá presa nessas portas, nessas barreiras psíquicas, a gente tá presa num monte de crença limitante e às vezes a gente tá num lugar muito de vítima, né? Mas por quê? Porque isso aconteceu comigo assim, porque a minha infância é isso, porque não sei o quê. E claro, eu aqui sempre trago a parte do olhar para a ancestralidade, do olhar para as nossas raízes, mas numa postura de buscar o que de lá pode ser transformado para que daqui para frente eu consiga sim explorar esse poder que eu tenho dentro de mim. Que quando ela fala aqui de mulher selvagem, ela tá falando disso. Na primeira live eu perguntei, gente, quando vocês escutam mulher selvagem, o que vem pra vocês? O que vocês sentem? E algumas responderam, parece algo, como é que foi que usaram, que eu até dei o exemplo, né? Algo fora do controle, algo hostil, né? E não, o selvagem nesse caso aqui, nesse arquétipo, é uma mulher conectada com os seus instintos, com a sua intuição, com o seu poder, uma mulher que resgata sua autoconfiança, sua autoestima, só que não é um trabalho fácil, não é do dia pra noite. E aí a gente entra no papel dessa irmã mais nova aqui. A gente não quer, a gente prefere não olhar. Não, deixa assim. Talvez encontrar com a minha mulher selvagem vai me dar muito trabalho. E eu não vou mentir, dá mesmo. Dá trabalho. Tem momentos, a gente começa a enxergar que a gente é cíclica, que a gente não é todo dia do mesmo jeito, que essa coisa que a gente tenta esconder, né? Mas essa coisa de TPM, de que sou louca, sou lunática, não sei o que, é uma coisa que inventaram. Inventaram talvez na forma distorcida, mas que a gente é cíclica, que a gente tem momentos de subida, de descida, que a gente tem hormônios, que horas estão aqui em cima, que horas estão aqui embaixo, que isso influencia as nossas energias criativas, sim. Só que a gente só tem medo do que é desconhecido. E quando a gente ignora esse nosso lado cíclico, quando a gente ignora a nossa natureza, a gente sofre com isso. A gente traz um feminino ferido, que a gente chama. A gente usa o nosso masculino de forma desproporcional também, que é o que esse conto tá trazendo aqui. Porque o Barba Azul, ele também não deixa de ser, claro que ele é muito maior do que isso, falando arquetipicamente, mas ele também representa essa nossa energia masculina, a forma como a gente lida com o masculino, né? E aí, só que a gente é um ser integral.
se a gente não consegue olhar para as nossas partes de como elas somam e formam esse ser integral, a gente às vezes fica perdida, fica desconectada, né? A gente não compreende, a gente não aceita, a gente não traz aceitação para os nossos processos. Então, gente, hoje, essa primeira parte, eu queria explorar mais essa questão da ingenuidade e da barreira que representa ali a porta, né? A porta que representa a barreira psíquica e a chave que representa o conhecimento, que são as perguntas que a gente deve começar a se fazer. Aí ainda tem muito mais coisas pra gente explorar aqui. Tem a parte do sangue, o que representa o sangue. Tem a parte aqui do dar o grito, que ela começa a gritar pros irmãos. Tem a parte do que representa esses irmãos, os homens, né? O masculino que vem fazer a parte da ação, que é acabar com o predador. Enfim, tem outras tarefas aqui que ela traz e que eu vou deixar para explorar daí na próxima live, na próxima terça-feira. E aí eu também tô em contato aí com uma amiga para ela, convidando, né, para ela também fazer esse bate-papo daí na próxima parte dessa live na terça-feira que vem. Então hoje é isso. Aprenda então a visualizar, encarar esse predador, né, através do fazer perguntas, através do se conectar com os teus instintos, de encarar esse medo que dá de descobrir o que tem por trás das portas. Então, assim, resumindo, de uma forma bem resumida, esse primeiro interpretação que eu queria trazer hoje aqui então para vocês. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Essa live vai ficar gravada, até amanhã eu posto lá no feed, também para quem quiser enviar, compartilhar para amigas que também possam se interessar por esse tema. E espero que tenha contribuído aí na jornada de vocês, tá bom? Gratidão por todos que passaram aí, né? Quem vai assistir também depois da gravação, eu sempre gosto de agradecer e honrar muito esse tempo, porque eu sei que o tempo é um bem muito precioso, né? Então, gratidão pela confiança e por estarem aqui comigo, tá bom? Um beijo grande pra vocês e terça-feira que vem a gente continua então explorando esses aprendizados do conto Barba Azul, tá bom? Até a próxima, beijão!